coisa melhore. Eu gostaria de chamar agora aqui, para falar sobre o segundo tema, o nosso mestre aqui, professor nosso festejado aqui na OAB, nas faculdades, o doutor Mário Benhame, por favor, doutor Mário Benhame. Coincidência o sobrenome? Não, viu? Pai da doutora aqui. É da família já. O doutor Mário é advogado, graduado pela FMU, especialista em Direito Empresarial, autor de livros e artigos jurídicos e palestrante, fez diversas palestras nessa área. O doutor Mário vai falar sobre esse tema aqui bastante importante para nós agora, que são os requisitos e elementos da validade do negócio jurídico. Artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Os demais vícios de consentimento e social. Quer dizer, nós precisamos estar atentos a isso, da devida importância que o legislador deu para esse tema aqui. Então, por isso que as doutoras tiveram a ideia de chamar o doutor Mário para falar sobre esse aspecto. Tá ok? Muito obrigado, doutor Mário. À vontade. Muito obrigado. Senhores e senhoras, muito bom dia. Sinto-me realmente honrado em estar aqui para batermos um papo sobre um tema jurídico de suma importância para o sistema jurídico, para as classes. Agradecer ao doutor César, que sempre nos recebe falando mais do que nós somos. E a palestra de Sua Excelência, desembargador Davi, nos mostra realmente que falta no Brasil uma seriedade maior nos poderes constituídos. Nós temos um Congresso, composto de Câmara dos Deputados, na esfera federal, e o Senado, que não legisla de acordo com os interesses da sociedade. Então, volta e meia, nós temos leis aí absurdas. O próprio professor Davi estabeleceu aí o problema da ingerência do poder legislativo na classe trabalhadora, nos sindicatos, tirando dos sindicatos um subsídio que lhe dava possibilidade de atender melhor a classe que representa. E, no entretanto, é uma norma jurídica, é uma norma que deve ser obedecida, a despeito dos percalços que pode realmente se fazer sentir nesse relacionamento sindicato e classe representada. Então, o importante é que nós tenhamos essa ideia. Seria fantástico, mas praticamente impossível, que o legislador verificasse no comportamento da sociedade o que seria necessário, que lei seria necessário para estabelecer os direitos dessa sociedade. Sua Excelência, o desembargador, trouxe, por exemplo, a reforma da CLT. Reclama-se da reforma da CLT, deve ser reformada, deve ser modificada, ela é de um tempo muito passado, 1943. No entretanto, o artigo básico para a sua transformação não foi tocado. Foi se tocar num parágrafo 3º dela, quando o ideal seria o legislador verifica, bom, a CLT é realmente uma lei antiga. No que ela prejudica ou deixa de beneficiar a classe trabalhadora ou a classe empresarial? O que falta de reforma nesse artigo? E reformar a CLT à medida que forem acontecendo os problemas na sociedade. Seria o ideal para o Poder Legislativo. Que ele estivesse sempre atento ao comportamento da sociedade. Se uma classe prejudica a outra, vamos estabelecer uma lei de maneira que essa não continue prejudicando a outra. Vamos estabelecer um meio termo. Vamos dividir os direitos e garantir esses direitos de uma ou de outra classe. Seria fantástico que nós tivéssemos isso. Mas a realidade nos mostra algo totalmente diferente. Negociatas, corrupções. Nós temos um juiz no Brasil, vamos dizer assim,
que realmente arregaçou as mangas e entrou com tudo na parte jurídica, julgando, condenando, prendendo gente que nunca na história do Brasil foi presa, nunca na história do Brasil foi processada. E então eu digo, o Brasil está diante de uma oportunidade fantástica. Ele está com o queijo e a faca na mão, é só cortar. Mas ele não corta. Por quê? Porque fere esses interesses de legislação, de legislativo, etc. Então o Brasil corre o risco, a despeito desse progresso, de não acontecer nada. E não acontecer nada. Quantas críticas têm sido feitas a essa atuação? Críticas de quem? De quem não enxerga? Ou de mal-intencionados? O indivíduo vai preso porque desviou milhões do país. O indivíduo acha que é uma injustiça ele ser preso, que o juiz está exorbitando dos seus poderes, etc. Então, o ideal seria exatamente isso. É que o Poder Judiciário também, ao tomar conhecimento de um conflito de interesses, o analisasse à luz da lei. Realmente à luz da lei, sem haver exceções. Então, nós temos visto, infelizmente, alguém preso dentro de um processo legal, dentro de provas insofismáveis de que o indivíduo é realmente um criminoso, e daqui a pouco ele é solto, desprestigiando o Poder Judiciário de primeira instância. Quando ele se esforça para fazer prevalecer a lei, para fazer prevalecer a justiça, para realmente servir a sociedade, para realmente defender este país, que teria tudo para ser uma potência mundial. Mas, entretanto, não é. Não é por quê? Porque os poderes constituídos não estão nem aí com a função que eles têm. Eles foram eleitos, foram colocados lá para uma determinada finalidade que, infelizmente, não cumpre. Bom, eu fiz esse introito que não tem nada a ver com o meu tema, tá certo? A rigor, mas que, sem dúvida nenhuma, ele está inserido nele. Nós vamos falar sobre um negócio jurídico. E, para falar no negócio jurídico, nós não poderíamos deixar de falar no fato jurídico. Porque o fato jurídico é a essência do negócio jurídico. O que é um fato jurídico? Fato jurídico é um fato, um procedimento que a pessoa livremente, dentro dos direitos reais, pratica um ato no qual se insere uma norma legal. Então, esse é o fato jurídico. O indivíduo procedeu de uma maneira, e essa maneira com que ele procedeu, esse fato que ele praticou, esse acontecimento, está inserido na norma jurídica. Uma norma legal ou não defesa em lei. Então, esse é o fato jurídico. E o negócio jurídico, evidentemente, se baseia nisso. Se baseia nesse fato jurídico. Nesse fato que tem essa incidência, legal. Então, é um fato realmente reconhecido legalmente e que, por isso, ele vai ser a essência, ele vai ser a base do negócio jurídico. E o que é o negócio jurídico? Em última análise, o negócio jurídico é uma conversão de vontades entre duas ou mais pessoas, e o negócio jurídico visa constituir, conservar, transformar ou extinguir direitos.
Então, esse é o objeto do negócio jurídico. Ele procura adquirir um direito, ele procura conservar esse direito, ele transforma esse direito e ele extingue esse direito. Esse é o objeto do negócio jurídico. Evidentemente, sempre dentro da norma jurídica. Norma jurídica que é uma lei ou então um fato que não seja defeso em lei. É muito cuidado com a terminologia jurídica, porque quem não está habituado à terminologia jurídica, às vezes um termo dentro do português que pode representar algo fora desse contexto jurídico, como é o caso a lei ou a não defesa em lei, quer dizer, o objeto não defeso em lei. Então, muita gente fala, mas é defesa, se é defesa é ilícito, não é o caso. Tá? A norma não defesa em lei é a norma não proibida em lei. Esse defesa significa proibição. Tá? Então, o importante é a norma legal ou não defesa em lei. Quer dizer, aquela norma que tranquilamente estabelece a obrigatoriedade de cumprimento, ou uma lei um fato que não é defeso em lei, que não é proibido em lei. Então, isso é importante. Eu tive um caso até na faculdade, que eu dei uma prova, e havia exatamente uma pergunta dessa, onde o aluno deveria responder que aquele comportamento da parte não poderia ser feito porque era defeso em lei. E, naturalmente, tirou 0 na questão. E o que ele fez? Pediu uma revisão de prova. Nem falou nada, mas pediu uma revisão de prova observando o seguinte, que não seja o professor Mário que reveja a prova. Aí foi até para um desembargador civil, e ele naturalmente manteve a nota. Por quê? Depois eu percebi, e ele veio conversar comigo, ele interpretou essa palavra defesa em lei como permitida em lei. Ora, se ele praticou esse ato que a lei admite, claro que a resposta tinha que ser diametralmente oposta à realidade. Tá certo? Então, isso é importante que nós tenhamos em mente por causa da terminologia jurídica. Realmente, às vezes, só o advogado, só o versado realmente em direito é que conhece o real significado jurídico daquele termo. Na linguagem comum, ele pode ter um outro significado. Mas o negócio jurídico, por ser um negócio, ele tem requisitos de validade. Tem requisitos de validade. O que se procura com o negócio jurídico? Realmente estabelecer uma relação que valha para as partes desse negócio jurídico. Então, o que ele exige para a sua validade? Agente capaz. Então, agente capaz é a primeira exigência para a validade do negócio jurídico. Agente capaz. Isto é, os contendores devem ser capazes para celebrar aquele tipo de negócio. Então, se nós analisarmos essa capacidade, tendo como centro a pessoa, nós vamos ver o seguinte: a pessoa, ao completar 18 anos, ela se torna absolutamente capaz e habilitada para todos os atos da vida civil. A capacidade plena. Até algum tempo era 21 anos, agora baixou para 18. Então, 18 anos, absolutamente capaz. Pode praticar qualquer ato jurídico, desde que obedeçam os outros requisitos de validade. Então, nós temos a agente capaz. Segundo requisito de validade, objeto lícito. O objeto a ser negociado pelas partes deve ser lícito. Isto é, deve ser reconhecido pela lei. É aquele negócio que, se a lei o proibir, né, se for defeso em lei, ele torna a anulação, tá? Ele torna o negócio jurídico nulo, de pleno direito. Tá certo? Então, é
o objeto lícito. Ele tem que ser realmente aceito pela lei como viável, como realmente capaz de produzir os efeitos que as partes quiseram. Objeto lícito. O objeto deve ser possível, deve ser determinado ou determinável. Então, o objeto também tem que ser possível. Nós não podemos praticar um negócio impossível. Por exemplo, eu não posso negociar herança de pessoa viva. Se a pessoa está viva, bom, mas ele vai morrer e eu vou ser herdeiro. Tudo bem, eu vou ser, ainda não sou. Se eu ainda não sou, eu não posso negociar uma herança que possivelmente, ao morrer o autor da herança, ele não tenha nada para herdar. Vendeu tudo em vida, perdeu tudo em vida. Então, é claro que é impossível negociar uma herança de pessoa viva. O negócio determinado é aquele negócio com todas as suas características, né, de qualidade, de intensidade, de objeto que visa obter dentro daquele negócio jurídico. Não há dúvida nenhuma sobre aquele negócio. Ele é plenamente determinável, as partes o consideram assim, a lei o considera assim, ótimo. O negócio foi atendido esse requisito de validade do negócio jurídico. Mas ele pode ser determinável. Determinável. Quando que um negócio é determinável? Quando no negócio jurídico existe elementos bastante relevantes que possam possibilitar a determinação do bem posteriormente, no futuro. Então, vamos supor que dentro de um negócio jurídico entabulado antecipadamente da sua determinação, fale que se vai negociar animais numa quantidade de 10. Então, nós temos dois elementos. Qual é o objeto do negócio jurídico? Negociar animais. Quantas unidades? 10. Tá bom. O negócio pode ser firmado dentro desse patamar e, num futuro próximo, as partes vão discutir a determinação do negócio, que naquele momento ele é indeterminado. Ele é indeterminado porque não disse que animal é, qual é a raça, qual é a qualidade dele, qual é todas essas circunstâncias. Se falou em unidades, 10, tudo bem. São elementos realmente importantes para se jogar para essa determinação depois. E isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma, num negócio qualquer. Vamos supor, o indivíduo cria animais, só que hoje ele não tem, por exemplo, o gado Santa Gertrudes, ele não tem hoje o zebu, ele não tem hoje o legorne, ele tem uma série de animais, mas não tem aqueles. Fica aquela indecisão. Bom, vamos negociar animais. Ótimo. Aí ele adquire, tudo bem, vamos conversar e vamos determinar aquele objeto. Aí as partes se reúnem, escolhem a raça, né, e aí se faz o complemento desse negócio jurídico indeterminado. E ele passa a ser determinável exatamente porque agora se sabe do que se trata, que animal é, a quantidade dele e tudo mais. Então, o contrato deve ser determinado ou determinável. Quer dizer, veja, é um requisito de validade do negócio jurídico. E o último requisito de validade do negócio jurídico é a forma prescrita ou não defesa em lei. Esse é, sem dúvida nenhuma, o outro requisito de validade. Vejam, se um desses requisitos não for obedecido, o contrato é nulo de pleno direito. É nulo de pleno direito. Então, a forma prescrita, quer dizer, a forma que é uma lei existente, vigente, a que todos devem se submeter, ou não defesa em lei, ou não proibida. Portanto, esses requisitos, o negócio
jurídico válido. Nós vimos que o desembargador, o ilustre desembargador Davi, na sua palestra, ressaltou uma série de leis, né, de acertos, de medidas provisórias, etc., que violavam frontalmente a norma jurídica, né, dentro de uma estrutura legislativa, né, com excesso de exercício de direitos, né, que, a rigor, deveriam ser condenados, deveriam ser anulados. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, aí essa possibilidade. Então, o negócio jurídico deve obedecer à norma prescrita em lei ou, então, à norma não defesa em lei, isto é, a norma não proibida em lei. Então, o negócio jurídico, agora falando do negócio jurídico, e vejam que ele tem uma relação muito estreita em relação ao fato jurídico, que nós dissemos que é a base, é a substância do negócio jurídico, que é aquele fato que o indivíduo pratica no mundo do direito real, no mundo do direito real, em que uma norma incide sobre aquele fato. Por isso que ele é chamado jurídico. Ele é chamado jurídico porque ele pratica um ato, e esse ato, existe uma lei que incide sobre ele. Existe uma lei estabelecendo princípios sobre aquele fato praticado por aquela pessoa. Por isso ele é um fato jurídico. Ele é a base do negócio jurídico. Por quê? Porque o negócio jurídico se baseia nisso. O negócio jurídico se baseia em prática de fatos, naturalmente, por uma automação contrária. Num negócio jurídico, existe aquisição de direitos e assunção de obrigações recíprocos. Tanto o polo ativo adquire direitos, como assume obrigações. Como o polo passivo adquire direitos e assume obrigações. Vamos pensar num contrato, por exemplo, de compra e venda. O vendedor se obriga a entregar a coisa, então é uma obrigação que ele está assumindo, mas tem o direito de receber o preço nas condições estabelecidas no contrato. E o comprador adquire o direito de receber a coisa que comprou e a obrigação de pagar o preço. Muitos hoje dos senhores já praticaram negócio jurídico sem perceber. Vai à padaria comprar pãozinho e leite. Chega lá, compra pãozinho, compra leite. Está fazendo um contrato de compra e venda. A padaria entrega o leite, entrega os pãezinhos, e os senhores são obrigados a pagar o preço. Um contrato de compra e venda à vista, que nós praticamos sem perceber que estamos fazendo um negócio jurídico. Vai pagar quanto é? R$15. Ih, rapaz, eu não tenho R$15. Eu tenho 10, posso te pagar 5 amanhã? Pode. Mudou a estrutura, né? A natureza do contrato. Não é mais à vista. É um contrato a prazo. Uma entrada de 10 e depois pagando 15 depois. Eu vou só encurtar um pouquinho aqui em vista do prazo que nós temos, e nós vamos falar de obrigações. Obrigações, por quê? Porque a obrigação é um elemento do negócio jurídico. Sem dúvida nenhuma, é um elemento do negócio jurídico. Nós temos bens divisíveis. Bens divisíveis são aqueles bens que, se forem divididos, ele não perde a sua substância, ele não tem o seu valor consideravelmente diminuído e ele não causa prejuízo no seu uso. Então, quando o bem admite tudo isso, ele é divisível. Ele é divisível. Existem as obrigações divisíveis também. Então, obrigações divisíveis. Vamos supor, ou indivisível, vamos supor que essa obrigação se refira
a uma venda e compra com vários compradores, né? Pode ser um vendedor só, mas a coisa é divisível. Se ela é divisível, cada uma das porções em que ela é dividida, e ela será dividida tantos quantos forem os compradores e os vendedores, cada um assume a obrigação de pagar o seu quinhão. Então, A, B e C são os compradores, D é o vendedor. O D vai cobrar do A, do B a sua parte, do C a sua parte, do D a sua parte. Porque essa é individual de cada um deles, porque ele comprou uma porção que não perdeu absolutamente nenhuma das características do principal, a substância, o valor e o uso sem lhe causar prejuízo, e ele faz isso. Se a coisa for indivisível, a coisa é indivisível, A, B e C adquirem a coisa que é indivisível, vendida por D. E aí chega o dia do vencimento. Os três deverão ir lá e pagar cada um a sua parte. Vamos supor que não vão, um apenas vai. Um apenas vai e, para evitar problema de juros, correção monetária, multa, etc., paga tudo. Então, como a coisa é indivisível, ele se subroga nos direitos do credor. Ele passa a ser como credor dos outros dois que não pagaram, com todas as garantias legais. Ele pode fazer isso. O problema da forma legal. Como é que estamos aí nos minutos? O problema da forma... Então tá. Então, o problema da forma legal. Vamos supor, contrato de venda e compra de um imóvel. A lei estabelece escritura pública para os bens imóveis cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Essa é a norma, essa é a norma jurídica que o indivíduo deve utilizar. Escritura pública. Então, ele vai e adquire o imóvel por escritura pública, vai a um tabelião, redige tudo aquilo, faz a discriminação do imóvel, etc., e ele sai, então, do cartório com a escritura na mão. Mas não contratou um advogado para assisti-lo nesse negócio. Geralmente não contrata mesmo, o advogado vai cobrar, claro, a função dele é essa. E ele vai tranquilo para casa com a sua escritura pública de venda e compra daquele imóvel. Paga o preço e tudo bem. Passa um ano, passa dois. E ele não registrou a escritura no registro de imóveis competente. Então, a rigor, ele não comprou nada. Ele comprou de fato, mas não comprou de direito. Para ele comprar de direito, para que ele se considere proprietário daquele imóvel, ele deve registrar aquele título no registro de imóveis competente. Vamos supor que um ano depois, o vendedor, que é um salafrário, tira uma certidão e verifica que o imóvel ainda está no seu nome. Ele vende para outro. Ele vende para outro, recebe o preço, o outro vai no registro de imóvel, registra a sua escritura. E aí o primeiro comprador vai reclamar os seus direitos, vai tomar posse do imóvel, etc. E aí ele percebe que existe um terceiro reivindicando o imóvel também. E ele vai exibir a sua escritura. Não, eu comprei, está aqui a escritura. Registrou? Não. Vai morrer de vontade de receber o imóvel. O imóvel é do segundo que registrou o título. O que ele pode fazer? Existe em direito o jus esperneante, que é o direito de espernear, né? Esse ele pode à vontade. Mas o direito dele em relação ao imóvel não existe. Ele vai processar o vendedor, danos morais, devolução do dinheiro, juros, correção monetária, etc. É só isso. Então, o problema todo está que nem sempre o negócio que obedece à forma jurídica, à lei, né, ou
uma outra norma não defesa que possibilita o negócio, às vezes precisa de um complemento. E é o caso. Eu comprei o imóvel legalmente, fui no tabelião, recebi a escritura, obedeci à forma legal, só que para que esse negócio se consubstancie, para que esse negócio me garanta o que eu obtive naquela escritura, eu tenho que fazer o registro daquela escritura. E aí sim eu serei proprietário. E se ele, por um acaso, vender para alguém, com essa escritura eu anulo a venda posterior que ele fez. Mas no primeiro caso, não, porque ele não registrou. Só complementando isso, o compromisso de venda e compra de imóvel, tenha o valor que tiver, pode ser feito por instrumento particular de promessa de venda e compra. Então, o indivíduo se comprometeu a vender o imóvel, o outro se comprometeu a comprá-lo. Naturalmente, quando se faz esse compromisso, o negócio é feito a prazo, paga uma entrada, etc., etc., e depois, então, terminado o pagamento do preço, ele vai pleitear a escritura pública. Aqui também há um problema. Esse compromisso de venda e compra, que foi feito por instrumento particular, deve ser averbado no registro de imóveis competente, à margem da escritura do registro daquele imóvel. Sem isso, também não vale nada. Verificando que não houve averbação, pode acontecer o que aconteceu no primeiro caso. Ele pode vender para outro, ele pode se compromissar para outro, que vai no registro e registra e adquire, portanto, o direito. Existe outra hipótese, que se trata de compra e venda ainda de imóveis, mas com a cláusula de alienação fiduciária. Também não precisa ser por escritura, pode ser por instrumento particular de compra e venda. Só que, normalmente, o comprador não sabe o que quer dizer alienação fiduciária. Como ele não contratou um advogado, tudo bem, ele faz um negócio e tudo bem. E depois ele não consegue pagar o preço, não consegue pagar o preço. Então, o vendedor reivindica o imóvel. Ele vai tomar o imóvel dele. Por quê? Porque o imóvel lhe foi vendido. Essa cláusula de alienação fiduciária, né, veja bem, alienação, é venda. O indivíduo adquiriu o imóvel e, ao mesmo tempo, vendeu o imóvel para o vendedor em confiança. Fidúcia é confiança. Então, vendeu, ele é dono do imóvel. A partir do momento que não há o pagamento, e essa cláusula é exatamente de garantia. Poderia ser uma hipoteca, poderia ser uma outra garantia qualquer, mas não, é alienação fiduciária. O imóvel é dele. Ele pode tranquilamente, não pagou, ele vai pedir a apreensão do imóvel, que aliás é dele, vai para leilão, o que ele receber, ele vai abater do preço. Se não foi suficiente para pagar o preço, ele tem o direito de cobrar o resto. Se o valor foi superior, ele devolve a diferença ao comprador. Em última análise, o nosso tempo acabou. É isso, então, que nós tínhamos que passar aos senhores. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, doutor. Nós que agradecemos ao doutor Mário, muito obrigado pela palestra. E nós vamos ter que adaptar essas regras do Código Civil para o direito do trabalho, na negociação coletiva, nos acordos coletivos, observar esses requisitos. Daqui para frente nós vamos ter que estar muito atentos a isso. Doutor Mário, eu gostaria de chamar a doutora Silvia, de São João da Boa Vista, que veio de lá, veio de São João para prestigiar o nosso evento aqui, para entregar o certificado para o doutor Mário. Agradeço, doutor Mário, pela palestra. O tempo é pequeno, mas o senhor conseguiu dar o recado e nós vamos ter que prestar bastante atenção nisso, doravante. Doutora Silvia, por favor. Tudo bem.